Bom dia, amigos, a todos os presentes, encarnados e desencarnados também, porque nós somos informados que para cada encarnado aqui presente, nós temos 3 a 4 ou 5 desencarnados. Aqui é um grande encontro entre as duas dimensões. Portanto, é um dia feliz. Aos amigos internautas das redes sociais, Facebook, YouTube, e especialmente do canal 4 da Rede Amigo Espírita, nosso carinho, nosso muito obrigado de estarmos juntos. É exatamente essa, né, Silvia, a proposta, de nós trabalharmos essa questão, porque, por incrível que pareça, para muitos de nós, ocidentais, e especialmente nós notamos que em várias casas, quando nós somos convidados a falar sobre o tema, mesmo entre os espíritas, existe ainda uma certa dificuldade de falar no assunto. Nós achamos, de certa forma, até estranho. Então, por alguma das razões, nós gostaríamos de fazer um depoimento a todos vocês, aos que nos ouvem, que nós, eu, Virgílio em especial, nós gostamos de viver. Vamos adiar o máximo possível a nossa volta para casa no mundo espiritual, saibam disso. Mas nós gostamos de falar sobre o assunto, inclusive para amenizar um pouco o tema, que nos parece, como o Silvio falou, um tanto quanto pesado, para algum sinistro. Até usamos uma camisa bem discreta, como vocês vejam, bem alegre, que é para exatamente nós transparecermos a nossa alegria de viver. De modo que nós vamos hoje falar sobre um tabu. É um verdadeiro tabu entre todas as culturas, entre todos os tempos. E a nossa proposta, se ao final nós conseguirmos tirar de alguns de vocês, como aconteceu conosco, aquela pecha terrível, dolorosa, em relação ao fenômeno da morte, nós ficaremos felizes. Se um de vocês, aqui presente, conseguirem trabalhar essa dificuldade. O que é o curioso de tudo é que, aceitando ou não a reencarnação, sendo espírita ou não, nós vamos reencarnar da mesma forma. Então, em consequência, já que estivemos, reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. Mas é misterioso o processo. Por que, a despeito disso tudo, já termos vivenciados esse fenômeno, que é um fenômeno tão natural, ou deveria ser, tão natural como o ato de nascer, de crescer, de ter filhos, mas, no entanto, nos assusta e, de maneira geral, no mundo ocidental, nós não gostamos de falar sobre isso. Eu lembro que em determinada casa espírita, um companheiro já antigo na tarefa, ele, após nós falarmos sobre o assunto, ele, de certa forma, nos repreendeu, dizendo o seguinte, olha o argumento dele: mas com tanta coisa boa para você falar sobre a vida, você vem falar de morte? Então nós percebemos nessa afirmativa dele a dificuldade interior que ele tem, a despeito de ter um conhecimento libertador. Aqui no início foi lido uma mensagem falando o quanto o conhecimento nos felicita a caminhada, abre os nossos horizontes, a nossa mente, e isso é verdade. Acreditamos que no mundo ocidental não tem, até o momento, nenhuma filosofia religiosa capaz de explicar melhor e trabalhar o fenômeno da... Carlão, acho que falhou aqui, ó. Isso. Trabalhar melhor o fenômeno do que a mensagem espírita. Ela é libertadora, porque ela desconstrói em nós esse temor, esse medo. De uma certa forma, existe uma afirmação que fala que o espiritismo matou a morte. E é verdade. Nós vemos o perfil psicológico diferente do homem oriental. Hoje ele é diferente. A morte, a visão da morte lá no mundo oriental, ela é totalmente diferente da perspectiva que nós temos aqui no Ocidente. Ela é algo esperado e desejável, como um fenômeno de purificação. E é inevitável. O curioso é que eles têm uma visão mais centrada, um tanto quanto mais realista do fenômeno. Isso faz toda a diferença no viver, no existir do momento, aqui e agora. Então,
nós temos as influências das religiões, tais como o budismo, o hinduísmo, que falam diretamente sobre o assunto, trabalham a questão da reencarnação. E existe até o livro tibetano dos mortos, que é um livro de orientações de como proceder após o fenômeno da desencarnação. Mas no mundo ocidental, nós somos diferentes, somos muito individualistas. E, via de regra, devido ao peso das religiões dominantes, tais como o catolicismo, o protestantismo, trabalha-se a possibilidade de uma única existência, o que nós sabemos que não acontece. E o cristianismo em si, ele trabalha muito para o momento presente, muito pouco em relação ao fenômeno de que acontecerá após essa existência, que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, ela irá se passar. Isso é uma certeza íntima que nós temos, mas mesmo assim não se gostam de falar sobre o assunto. Talvez porque a visão do ocidental é muito capitalista. Eles pensam no momento presente, nas aquisições que nós precisamos aqui nesse instante. E o fato de envelhecer, na visão da produção do capitalismo, é algo impeditivo, é algo que não é interessante. Então, nós vamos encontrar, se analisarmos com frieza, muitas razões para o porquê do fenômeno consciente e inconsciente nos afligir muito, inclusive espíritas. Mas, da mesma forma que existe o livro tibetano dos mortos, lá no mundo ocidental, eles nos falam de algumas razões. A primeira seria qual? Tão natural em nós. Seria o instinto de conservação, que lá na questão 703, Kardec trabalha, onde ele nos fala que aquele dispositivo automático que o corpo animal, nós temos um corpo animal, nos impede de nós nos autodestruirmos. Isso é instintivo, você não pensa, não é racional. E é um dos que mais fortes ainda presentes na nossa caminhada. E lá, isso é tão forte em nós, que eu não vou me furtar de uma anedota, alguns anos atrás, que eu ouvi e gostaria de compartilhar com vocês. Dizem que numa grande empresa multinacional, 3 candidatos estavam preparados para participar de uma dinâmica para serem observados para quem seria contratado. O primeiro, foi feita a pergunta para os 3. O que você gostaria que dissesse no momento da sua morte? O primeiro, que eu fui um grande médico, trabalhei para a sociedade, fiz o bem e fui um bom pai. Muito bem. E o segundo, mesma pergunta. Que eu fui um professor, da mesma forma, trabalhei para a sociedade, fiz um grande bem e estou com a consciência tranquila. Mas o terceiro, campeão do otimismo. O que você gostaria que dissesse no momento que você estava ali no seu velório? E, gente, corre lá, ele está se mexendo. Então, gente, vocês vejam vocês. É uma anedota muito típica do mundo ocidental, não é isso? Que é algo que em nós trabalha de uma forma que nós não aceitamos, em primeiro momento, conscientemente, algo que é inevitável na nossa existência. Devemos trabalhar, como diz a lição, conhecimento, vai facilitar toda a nossa jornada, sem aquele peso emocional de nós lembrarmos que um dia, naquela visão materialista do homem ocidental, que nós vamos ter que deixar tudo aquilo que construímos. Não é isso que nós vemos na existência? Trabalhamos igual um animal desde os 15, 16 anos para construir as nossas propriedades, e nós vamos ter que largar aquilo um dia, e mais largar os nossos afetos emocionais, os nossos amigos, os nossos parentes. Isso nos parece a última coisa desejável para o homem ocidental. Tanto é que, se você tiver um desafeto, nos falou determinada pessoa, o que pior você pode desejar para ele? Aquela pessoa que você não gosta mesmo, não é isso? Que ele morra, não é isso? É a última coisa, é como se fosse a maior desgraça da humanidade, e em verdade é uma bênção. Em verdade é algo natural, que nós evitamos de falar, e isso nos traz prejuízo. Porque, em segundo momento, a razão traz um trauma emocional muito profundo,
Nós somos muito apegados às coisas, à matéria, às pessoas, e nós temos aqui, como exercício de inteligência, fazer um trabalho de desapego. De desapego não é nós desvalorizarmos o dinheiro, ele é algo útil para nós, nós precisamos, os nossos bens materiais, isso é legítimo, é necessário, as pessoas, mas o grande problema é quando nós nos apegamos demais à conta, nós ficamos presos às nossas posses e aquisições, e não raro ficamos presos na dependência emocional muito profunda, até mesmo patológico, às pessoas que nos cercam, aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso marido, é no sentido de posse. Então nós temos que trabalhar isso aí de uma maneira muito racional, que vai nos facilitar, não o momento da morte, mas vivermos aqui com plenitude, com alegria, com desprendimento, como deveria ser. E talvez uma das razões mais fortes é o medo do desconhecido. Raros de nós, tenha aquela felicidade e o privilégio de ter contato com os ensinamentos da doutrina espírita. As religiões tradicionais, elas falam tudo de uma maneira muito vaga, muito imprecisa, acreditam na imortalidade do ser, sabem que a alma vai preexistir ao fenômeno da morte, mas eles não conseguem nos explicar em detalhes ricos, reais, como a doutrina espírita fala, na sua literatura abundante, especialmente após os trabalhos de André Luiz, que nos falando sobre o que é o mundo espiritual. Então está ao nosso alcance, perfeitamente para nós, que estamos nos compromissados com a busca da verdade e da própria autorrealização e construção de uma personalidade aqui encarnada, mais serena, mais equilibrada, porque tem uma visão panorâmica do antes, do agora e do depois. Isso faz toda a diferença, meus amigos. Agora, é um fato imutável, nós vamos morrer. Isso é líquido e certo. Se isso ainda nos incomoda, nós não podemos alegar que o fato não existe. Ele existirá, é um processo natural. Mas o que vai mudar? Se nós mudarmos a nossa perspectiva, a nossa visão em relação a este fato fatal na nossa existência. E existem muitos esforços hoje na sociedade, já de longa data. Existem algumas certas ordens religiosas, católicas, em que os monges nos conventos, ao cruzarem um pelo outro nos corredores, eles fazem uma saudação que nos parece sinistra. Eles falam uma frase latina chamada memento mori, quer dizer, traduzindo, você sabe que um dia você vai morrer. Um passa e fala pelo outro. Isso aos nossos olhos pode parecer algo sinistro, de mau gosto, não é isso? Mas na verdade é um exercício espiritual gradual e diário de aceitação do fenômeno que vai chegar para nós um dia. Realmente, amigos, vamos pensar nessa perspectiva. Faz toda a diferença. Eles são pessoas alegres. Eles são pessoas que gostam da vida, dão a sua contribuição para a vida, mas sabem e aceitam que um dia nós vamos morrer. E então, em última palavra, nós temos a não aceitação da morte aqui na perspectiva do ocidental. Mas os esforços estão chegando, através de várias correntes, de várias frentes. E o medo exagerado da morte, para os cientistas, os psiquiatras, os psicólogos, é a chamada tanatofobia, não é isso? Que vem do deus grego da morte, Thanatos. Então é uma fobia de falar sobre o assunto, amigos. Eu estou olhando aqui para alguns de rabo de olho, estou percebendo que conforme a gente fala algo, alguns até aceitam, outros pela mensagem corporal, a gente sente que é um impacto nós estamos falando sobre isso. Inconscientemente eles não percebem, a mímica facial entrega, não agrada. Essa é a grande verdade. Mas a ciência está fazendo um esforço para trabalhar essa questão da morte, do luto, e tem a ciência da tanatologia hoje, que vem através desses profissionais trabalhar de maneira direta com aquele que se vai, que está indo, e com os que ficam aqui, trabalhando o luto. Isso é importante.
Mas a espiritualidade, sabendo e trabalhando isso devagar em nós, começou lá no Livro dos Espíritos, na questão 961, que fala assim: quais são os sentimentos? Olha a sabedoria de Kardec ao fazer a pergunta. Ele, ainda na sua dimensão humana, sentia também o peso dessa desinformação. Na questão 961, ele pergunta aos espíritos: quais são os sentimentos que nutrem o indivíduo no momento da morte, da desencarnação? Ele fala 3 sentimentos. Na dúvida, para aquele que tem um ceticismo muito grande. Gente, não tem nada pior, psicologicamente falando, para aquele indivíduo. Para nós parece até fácil, porque nós temos uma visão mais ampliada de que nós vamos encontrar após essa existência. Mas para aquele que se diz ateu, para aquele que se diz afastado de Deus e que não quer saber decididamente do que se trata isso, realmente ele vai ser um sofrimento psicológico muito forte durante toda uma existência, amigos, mesmo que ele não admita. Porque no momento da desencarnação, na hora do vamos ver, é que vem o flagelo maior para essa criatura, que não tem consciência de uma existência clara, que nós sobrevivemos, como é o mundo espiritual. Pensemos, realmente é um sofrimento muito grande. E o segundo é o temor para aquele que tem a alma culpada, consciente ou inconscientemente. Nós sabemos o que nós estamos fazendo da nossa existência, nós sabemos sim. Nós sentimos, mesmo que isso não seja racional, que se nós estamos indo pelo caminho do bem, aquele que Deus recomenda pelas suas leis eternas, ou se estamos tomando atalhos que irão redundar em um sofrimento em mais ou menos tempo. É isso, é uma dúvida, é o temor para o culpado, mas ele nos fala a esperança para os justos, a alegria. Ele está nos dizendo que para nós que aqui estamos cumprindo uma jornada com ética, entre erros e acertos, porque não tem nenhum santo ainda nesse planeta, mas nós acertamos mais do que nos equivocamos, nós vamos ter aí uma espera feliz, alegre, dentro das nossas possibilidades que nós construímos. Chama-se lei de causa e efeito, ou de ação e reação, que talvez seja a lei mais justa que existe, porque é aquilo que Jesus falava, cada um segundo as suas obras, e ele se referia em qualquer dimensão é aplicável essa lei. Então aqui nesse momento, se nós estamos sendo éticos, dentro dos padrões culturais aceitáveis, buscando realizações positivas, nós já vamos criar em nós um verdadeiro céu. Nós vamos construir um mundo de paz, de serenidade, de alegria, apesar dos desafios diários, que em verdade são testes para a nossa capacidade de fé. Nós vamos construir. Nós gostamos de dizer que o céu e o inferno, nós carregamos, ele é portátil dentro de nós. Não é algo que nos espera quando desencarnarmos. Nós podemos ter um verdadeiro céu aqui nessa existência, mas podemos também ter um inferno. É aquele ou aquela que não faz jus ao planejamento reencarnatório de vir aqui acertar, é antiético, busca violência, busca as agressividades, ele constrói nele um verdadeiro... Esses homens, essas mulheres sofrem, ficam vibrando no circuito fechado de reações de que construíram através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e dos seus atos. Então, amigos, não vamos esperar e não vamos questionar, porque é fácil sabermos para onde nós vamos quando desencarnarmos. É fácil. Para onde nós vamos? Faça seu teste, senso crítico, sua avaliação pessoal. Para onde você vai? Se você está aqui fazendo uma vida construtiva, ao desencarnar você vai encontrar algo semelhante ao que você tem aqui. Se você é feliz aqui, você será feliz lá. Se você é infeliz aqui, será infeliz lá. Então, tal morte, tal vida, não é assim que nos fala a filosofia antiga? E é a grande verdade. É muito simples de entendermos isso. E mais, caminhando na questão 154 do Livro dos Espíritos,
Kardec fala: é dolorosa a separação do momento da morte da alma do corpo? Olha que pergunta, né, gente? Que isso a maioria de nós temos medo. Gente, eu vou sentir muita dor. Como é que é isso? Ele fala que não. Que em verdade o espírito ou a alma, no momento da desencarnação, ele não tem sofrimento nenhum. É como se fosse um momento de turbilhonamento mental, em que o indivíduo, dependendo dos seus merecimentos, de conformidade com os atos que teve aqui, ele terá uma morte serena, tranquila, sem dor. Nos parece às vezes que existe sofrimento naquele que está desencarnando, mas em verdade sofrimento físico não. O grande problema é o sofrimento moral. Essa é a questão que trabalhamos. E na pergunta, na questão 339, para finalizar o Livro dos Espíritos, no momento de encarnar, olhem bem, ele está fazendo uma pergunta ao contrário. No momento de encarnação, no momento que você está vindo ao mundo, ele é pior ou melhor que o momento da desencarnação? Os Espíritos, de uma maneira muito clara, nos falam: a reencarnação é um processo mais longo, mais demorado e de maior sofrimento. Por quê? É o contrário do que nós pensamos. Porque quando você reencarna, você se aprisiona a um corpo, nos 5 sentidos. Está aqui nesse mundo material. Você está prisioneiro desse corpo. E quando você desencarna, olha como muda toda a perspectiva. Você se livra, você é tal qual aquela imagem metafórica do pássaro em que se abre a gaiola. Abriu-se a gaiola, ele voa para o infinito. Isso é morte. Morte, então, amigos, é libertação. E não o contrário. Então vamos trabalhar essa certeza que a doutrina nos fala e passar a limpo essa questão. É isso? Fazer dessa jornada algo que Kardec, nós vamos trazer para vocês, gente. Eu não consegui resistir de não trazer isso para vocês. Não consegui, não consigo. Porque existe esforço em todos os sentidos, não é isso? Para amenizar essa questão da morte. E nós achamos um que eu queria compartilhar com vocês, algum de vocês já conhece, que é tipicamente brasileiro. Brasileiro, como diz o meu filho, tinha que ser pesquisado pela NASA, não é isso? Porque ele é cheio de improvisações, para todo momento ele tem uma boa piada. E não será dessa vez. Então nós achamos algum tempo atrás, nós gostaríamos de compartilhar, e espero que essa visão bem brasileira, bem humorada, possa contribuir para nós sairmos daqui um tanto quanto menos pesado em relação a essa questão da morte. Aumenta o som aí, Carlão, maestro, faz favor. Você que está em casa sabe que perder um ente querido não é fácil. Agora imagina se este ente querido for você. Como é que fica? Sua família precisa estar preparada, não é verdade? Dá uma olhada nesse lugar. Cemitério Jardim da Eternidade. São 80 mil metros quadrados de área. Eu vou repetir. 80 mil metros com viveiro de pássaros, lago, capela ecumênica. Um espetáculo. Você nunca viu nada igual. E agora, a melhor parte. Meninas, por favor, o preço. Você que está em casa deve estar se perguntando. Tá, mas quanto custa tudo isso? 40 mil? Não. 30 mil? Também não. Só 8 mil reais. Isso mesmo. 8 mil Jazinho. Tá muito barato, hein? E as 10 primeiras pessoas que chegarem agora ganham uma lápide personalizada. Isso mesmo, essa aqui é do seu Joacir, mas ela pode ser sua. A hora é agora. Cemitério Jardim da Eternidade. Vem pra cá. Realmente fascinante. Como eles conseguem trabalhar um tema denso com um bom humor inigualável. Isso, gente, inconscientemente faz a diferença em nós. É essa a proposta. Nós não estamos aqui querendo que ninguém ache graça no momento da morte. Não é isso. Mas é amenizar essa visão tão dolorosa daquela foice horrorosa. Não é isso? O homem ocidental vê a morte, o símbolo da morte, curiosamente, é aquela figura vestida de negro, não é isso? Horrorosa, com aquela foice ceifadora, que vem nos buscar de maneira inesperada e não desejável. É isso. Mas as coisas mudam.
No livro de 1932, Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra de Chico, dentre vários poetas que ali estavam, nós pensamos uma frase, uma pequena poesia de Castro Alves. Castro Alves desencarnou muito novo, 20 e poucos anos. Era um materialista, um filósofo, bom vivant, que vivia a vida. Não tinha conhecimento nenhum, não trabalhou essa questão nele. Mas ao desencarnar, veio e trouxe uma bela mensagem poética, falando assim a Chico Xavier. Olha como as coisas mudam. O poema é sobre a morte, que fala: se quase sempre te pareço que sou aquela foice horrorosa, horrenda, fria, orgulhosa, que despedaça os teus heróis, verás que sou a mão terna, que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de sóis. Conduz os seres aos céus, à luz da realidade. Sou ave da liberdade que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos e conduzi-los às alturas. Dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. A morte é renovação, tudo em teu seio revive. Esparta, Tebas, Nínive, em queda colossal, desencarna na velha Europa. E como acontece às cidades, renova a humanidade no progresso universal. Olha que mensagem bonita. Ele diz tudo, em poucas palavras. Isso é típico do poeta, falando sobre qual foi a impressão que ele teve e qual a visão desse homem das letras sobre um fenômeno que o aterrorizava e já não mais fazia isso. Por quê? Se esclareceu, abriu a mente, abriu o coração para um fenômeno, amigos, tão natural. Então, nesses esforços filosóficos, nós temos um especial. Esse livro é o quarto livro da obra kardeciana, Céu e Inferno, de 1865. É talvez um dos livros menos lidos da codificação. Menos lidos. Não deveria ser assim, porque ele é dividido em duas partes. Primeiro, ele fala sobre a mitologia do céu e inferno, anjos, tudo aquilo. Mas a segunda parte, em especial, é um tratado de observação. Essas informações que nós vamos passar foram testemunhos reais que espíritos desencarnados, através de médiuns, passaram nos falando sobre como eles se encontram após o fenômeno da morte. Como eles estavam, se felizes, se infelizes, se atormentados, fala dos suicidas. A segunda parte todinha falando sobre o céu e inferno pessoal que encontrou essas pessoas, esses homens, essas mulheres ao desencarnar. E nós vamos ver que tem um elemento comum. Eles estão vivenciando uma nova experiência espiritual, voltaram para casa, de conformidade com os atos que aqui fizeram. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, a cada um segundo as suas obras. E aí eles nos falam, na primeira parte, sobre a filosofia do céu e inferno interiores, e não mais um espaço geográfico em qualquer lugar. Ele está dentro de nós, está aqui nessa existência, e não somente após quando nós desencarnamos. E vamos a alguns desses depoimentos. Aí ele faz uma pergunta. Em cima dessa pergunta, na reunião mediúnica, o que ocorre com a pessoa que acaba de morrer? Primeiro, há um fenômeno curioso que é comum a todas as mortes, geralmente aquelas por esgotamento das forças físicas, velhice e tudo isso. É um fenômeno da visão panorâmica, que hoje os psicólogos e psiquiatras que estão trabalhando a tanatologia, o fenômeno da morte, estão surpresos com isso, estão estudando essa questão. Por quê? Há um relato nas reuniões mediúnicas, e em especial quase todos aqueles, que eles dizem que ocorre um fenômeno muito curioso. No momento em que você está desencarnando, no minuto, segundos finais, você repassa toda a sua existência, essa existência, num átimo de tempo.
todas as imagens, todos os quadros vivenciados, sentimentos sentidos, mas é tão vívido como se estivesse vendo isso que você está vendo, uma imagem à sua frente, mas você sente, é repassado toda a sua existência, para que nós possamos, já nesse instante, começar a fazer um senso crítico, uma avaliação moral do que nos espera, porque nós sabemos, amigos, nesse instante, se nós vamos, como diz o amigo, se nós vamos nos dar bem ou nos dar mal após essa existência. Se a coisa vai ficar boa, vai ficar preta para nós do outro lado. Isso vai depender de quem? Unicamente de nós, do que fazemos aqui. Então já não nos compete mais transferir até o fenômeno da morte, da nossa situação após a existência, para quem quer que seja, para Deus, para quem quer que seja. É única e exclusiva responsabilidade nossa, como todos os atos de uma jornada existencial. Todos. Então, olha o depoimento desse indivíduo. Revi como num panorama os acontecimentos de toda... Isso é um depoimento mediúnico real. De toda a minha existência. Vi e ouvi tudo o que fizera, dissera e pensara. Num átimo de tempo. Ele está vendo isso. Revi todos os acontecimentos da minha vida, nos quais me comportara mal. Tinha vontade de retomar todo o passado a fim de purificar os maus dias. Pelo depoimento, esse indivíduo, ele está com a grave dor de consciência, não é isso? Que ele está fazendo uma avaliação mais especial dos acontecimentos negativos da sua existência, que parece que foi a maioria, na somatória, parece que ele está em débito com as leis divinas, por essa afirmação aqui. Então nós vamos fazer também, mais uma vez, eu não resistir, para que fique bem gravada essa questão. O que é a visão panorâmica? Nós encontramos também essas imagens que nós vamos... Gente, isso passa, para que nós possamos ter uma ideia, não é o tempo e espaço humano, é algo que se passa, uma existência de 80 anos, e talvez em segundos, em milissegundos, é algo que nós não sabemos ainda como avaliar, que é um outro tempo, é um outro espaço, não é isso? Então vejam vocês, talvez para ter uma ideia de como será. Alegria, gente, ó. Pronto. É isso aí. Acabou a encarnação. Você reviu tudo, fez uma avaliação moral de uma existência. Isso vai acontecer com todos nós. E é aí, nesse momento, que nós concluímos o que me espera. Mas nós podemos fazer isso aqui, essa revisão moral, já a partir de agora, amigos. Não vamos deixar para aquele último segundo da existência. Não é isso? A reflexão nos conduz a isso. Vamos lembrar aquele que já tem a partir dos 50, como foi a nossa infância, com quem nós nos relacionamos, se magoamos alguém. Nós podemos ainda, né? Jesus não dizia, num senso de sabedoria, se relaciona com aquele enquanto estás ainda a caminho, peça perdão, converse com as pessoas se nós magoamos. Nós podemos fazer isso aqui para amenizar bastante esse momento do nosso depoimento moral, que é muito pessoal, consciencial. Já podemos começar a fazer isso. Não vamos deixar para o último minuto. Se a sairmos daqui temos algum problema com algum familiar, mesmo que você não vá lá e o abrace, como Jesus falava, você não precisa no seu adversário abraçá-lo, não é isso? Mas não desejar mal, já é um bom começo. Você desprende, aprender a perdoar. Isso nós estamos nos preparando para a volta para casa. Isso é inteligente. Isso é fazer bom uso do conhecimento espírita. É isso que os Espíritos nos pedem. Nova consciência, atitudes, aqui e agora. Porque nós sabemos que o que vale é o aqui e agora. O único momento que detemos nas mãos. Então vamos fazer bom uso dele, para que num futuro que é inexorável, nós possamos estar bem na volta para casa. Não pesar tanto os nossos atos nessa existência. Outra situação, amigos,
uma das mais comuns, a confusão. Guardava a mesma aparência e não percebia a morte do corpo material, porque pensava, via e ouvia um corpo semelhante na forma. Para nós espíritas, nada mais fácil. Nós entendemos que ela está falando, se referindo ao perispírito, ao corpo perispiritual. Mas e aquele que não sabe, gente? E aquele que não aceita essas realidades? É por essa razão que existe, nos fala a espiritualidade, milhões de criaturas. Nós vemos retratado nos filmes, nos livros, estão por aí vagando como zumbis, não sabem sequer que desencarnaram. Quem trabalha em reunião mediúnica como nós percebemos isso toda semana. Eles não têm consciência que desencarnaram e ficam perdidos, caminhando a esmo, perdendo tempo, em sofrimento muito grande. Essa rua aqui, as nossas cidades, estão cheias deles. Por quê? Não tiveram acesso, ou não quiseram ter acesso ao conhecimento libertador que nós temos. Aí nós entendemos, e muitos falam, quando estão é difícil você conversar com eles, às vezes na reunião mediúnica. Eles chegam. Se você disser para ele não sabe. Se você disser para ele que ele está desencarnado, é capaz de ele desencarnar de novo, de tanto medo, porque ele não sabe. É um paradoxo. E ele tenta se enganar, dizendo o seguinte, que aquilo é um pesadelo. Aquilo é um pesadelo, eu vou acordar desse pesadelo, isso não pode estar acontecendo comigo. É um dos pensamentos dominantes em muitos deles. Ou então, por que eu estou vendo esse corpo, se me foi prometido que eu iria dormir até a volta de Jesus, o juízo final? Naquilo que você crê, você carrega com você. Não é isso? Jesus não chegou, então eu não posso levantar. Nós vemos muitos irmãos assim na reunião mediúnica. Eles se aborrecem até quando nós os abordamos através do diálogo, porque foi dito para eles que eles dormiriam até o juízo final. Ou então, por que então nós perguntamos? Se você está caminhando, muitos não veem, é porque essas pessoas estão cegas. Eles tentam camuflar psicologicamente explicações. É curioso isso. Acham que quem são esses que estão aqui do seu lado? Eles falam, são demônios, eu estou dormindo. Gente, é doloroso, é patético até nós percebemos tanto sofrimento em criaturas que tentam, por falta de informação, explicações que fogem à realidade e ficam perdendo tempo em sofrimento. Então, amigos, é um trabalho de esclarecimento muito nobre que se faz. Quando essas criaturas, aqui delas, provavelmente, aqui desencarnados, que muitos nos acompanharam, estão aqui. Muitos ficam dentro dos nossos lares, nos acompanham e criam um verdadeiro trabalho de obsessão coletiva. Imagine aquele aturdido como um náufrago no sobrevivente, em que o navio afundou, ele desorientado de tudo, não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, o que deve fazer, e nos acompanham às vezes, estão dentro de um parente recém-desencarnado, um amigo. Vamos orar por ele. Se alguns de vocês tiver essa percepção de um parente ou um amigo recentemente desencarnado, sentir a sua presença, peça em oração, encaminhe para um local de esclarecimento, como uma casa espírita, uma reunião mediúnica, que é o melhor que você pode fazer para ele e para você, para evitar que ele fique dentro da sua casa, trazendo transtornos. Meu espírito teve muito trabalho para se desprender do corpo. Existe essa situação, em que aqueles que são tão apegados aos bens materiais, que eles às vezes ficam ali presos àquilo que eles construíram como tesouro do seu coração, durante a jornada inteira. Eles têm dificuldades. Aquele que é muito ligado aos efeitos do corpo, não aceita a velhice, não aceita as doenças. Esse indivíduo, ele vai ter sérias dificuldades se ele não trabalhar isso. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Seria o caso de uma morte súbita, um acidente, por exemplo? Sim, é muito comum a desorientação. Imagina um indivíduo sendo jogado instantaneamente no mundo espiritual, numa dimensão que ele desconhece. Ele fica atordoado, como um náufrago quando o navio afunda, ele não sabe o que fazer. E aí que está o problema. Para ele, até ele se orientar e aceitar orientações, e para nós, aqueles que estão à mercê das suas influências.
Então é isso que se trabalha. A espiritualidade tem um carinho muito grande para essa comunidade de espíritos sofredores que desencarnam. Gente, 6.120 pessoas desencarnam numa hora. No período que nós vamos falar aqui, quase 7.000 pessoas desencarnaram. É muita gente. Por ano são milhões. E a maioria desses não tem conhecimento nenhum do que nós estamos falando. Imagina, dá para imaginar a situação de destrambelho e desorientação que causa. Senti um escurecimento, depois não sei o que se passou. Para nós que somos espíritas, se por acaso chegar àquela situação de você estar saindo daquela confusão, nós vamos ter elementos através do conhecimento para nos percebermos que nós desencarnamos. Isso é algo positivo, não é isso? E quantos não têm esse acesso? Despertei sonolento em casa com a esposa a gemer e a gritar por mim. É um dos fatos mais comuns que acontece. Qual é o tesouro do nosso coração maior que nós temos aqui? Talvez um deles seja a família. Para nós, quando desencarnamos, a maioria volta para dentro de casa, é uma tendência natural. Então, se tem alguém ali dentro da casa, que é um sensitivo, um médium, percebe as presenças, ele vai sentir algo daquilo que vitimou aquele indivíduo. Então, gente, são situações corriqueiras. Existe até lá na Ásia, eu vou contar essa também, não resisto também, em determinados países da Ásia, em que, sabendo dessa realidade, mas eles não são espíritas, mas eles têm conhecimento da espiritualidade, o que eles fazem? O indivíduo desencarna, o marido ou a esposa desencarna, e para evitar que isso aqui aconteça, gente, olha que coisa curiosa, que ele volte para dentro de casa, os amigos e os familiares, o grupo de amigos e familiares, pegam o caixão com o defunto e sai correndo pelas ruas da cidade, entra aqui, entra acolá, para desorientar o morto, para ele não saber voltar para casa. Parece brincadeira, não é isso? Mas acontece hoje, está acontecendo hoje em muitas partes do mundo. Convenhamos, pode ser até uma estratégia interessante se pensar, né? Vamos lá. Essa situação, amigos, dolorosa, dolorosíssima, no qual eu confesso para vocês, o que me trouxe para a doutrina espírita foi presenciar o suicídio do meu irmão na minha frente, aos 20 anos de idade. Parece que foi ontem. Tem mais de 30 anos, quase 40 isso, mas parece que foi ontem. Porque é uma experiência muito dolorosa. E aí eu fiquei fazendo perguntas, o que acontece com o suicida? E comecei a ler a literatura espírita, me esclarecer, estamos aí há 40 anos, nos libertando. Por quê? Errei abreviando a vida. A cada 40 segundos alguém suicida no mundo. A cada 45 minutos alguém suicida no Brasil. São mais de 1 milhão por ano. É muita gente desorientada, que existe um pano de fundo disso aí, processos psiquiátricos, psicológicos, desgastes com a vida. Hoje é uma preocupação, inclusive, criar o Setembro Amarelo, não é isso? Que é a prevenção do suicídio a nível internacional. Mas existem instituições valorosas, como a CCV. Desde 1962, você pode ligar no telefone 188 para aquele que está pensando em se matar, para que façam uma conversa, uma abordagem emocional que eles fazem, com voluntários. É uma instituição filantrópica, que está aí há décadas, já fazendo um trabalho de prevenção, nas casas espíritas, durante o atendimento fraterno. Quantas pessoas já foram dissimulados dessa ideia através da conscientização? Então eu sempre digo, espírita consciente, ele não se suicida. Por quê? Ele tem consciência que não vai adiantar, ao contrário, vai piorar a sua situação e muito. Não é isso? Então, amigos, nós devemos ter um olhar de misericórdia para essas situações, se não raras estão dentro da nossa família, ao nosso amigo do lado, orar por eles, passar informações para eles, dar um ombro amigo para eles nos momentos mais difíceis, porque nós sabemos, e também nós temos que lembrar que dentro da perspectiva espírita,
Existe um outro tipo, uma variante de suicídio que é muito comum entre nós e não percebemos. Não é isso? É uma destruição silenciosa, que é aquele chamado suicídio inconsciente. Como André Luiz chegou. Quantos de nós vamos chegar do outro lado? Taxados de suicida inconsciente. Por quê? Ele morreu em cima de uma cama, nós vamos questionar. Mas cuidamos mal do nosso corpo. Nós nos destruímos de fora para dentro, através dos vícios, bebendo demais, comendo demais, não cuidando do corpo, usando drogas. Nós estamos abreviando a nossa carga de energia vital. Isso é um suicídio inconsciente ou indireto. E existe aquilo, nós nos destruímos, nos implodimos de dentro para fora, através dos nossos sentimentos destrutivos, raiva, ódio, vingança. Aquela pessoa magoada que não perdoa, vai criar nela um câncer. E depois não sabe explicar por quê. Então, amigos, nós temos que estarmos despertos, conscientes do nosso papel aqui, nessa existência, para termos a vivência mais alegre, mais feliz. E isso é perfeitamente possível, desde que apliquemos os conhecimentos. Algo que assusta terrivelmente a comunidade espírita, principalmente. Ele está falando: despertei numa paisagem úmida e escura, formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. Nós estamos falando aqui de uma região em que, gente, nós vamos para algum lugar após essa desencarnação, de conformidade com o que fazemos aqui, não é isso? E como é o mundo espiritual? Isso aqui é o temido umbral. Umbral. Olha como a paisagem, árvores retorcidas, um ar irrespirável, lama, um ar fétido, tudo feio. Isso aqui representa o quê? Isso foi construção de Deus, que nos espera do outro lado, para nós irmos para esse lugar horroroso? Não. Isso são construções nossas. Então nós podemos dividir o mundo espiritual imediato a esse que nós vamos quando desencarnar, em 3 partes. O astral denso, que é o chamado umbral dos espíritas, que é esse aqui. O astral médio e o astral superior. O que é um umbral, a palavra, que assusta tanta gente? Nós passamos por um umbral ao entrar na nossa casa espírita. Você passa por um umbral ao entrar na sua casa, ao entrar naquela sala. É aquela parte da porta, não é isso? Aquele pequeno espaço que separa 2 cômodos. E o que é? O porquê que existe um umbral? Por que as pessoas ficam aqui? Geralmente, quem vai para um umbral denso, o mundo espiritual denso, são aquelas pessoas que se encharcaram de sentimentos negativos, odiaram demais, tiveram muito apego à matéria, e todos esses sentimentos que encharcam o indivíduo, o corpo perispiritual fica tão denso, tão encharcado, que ele não consegue passar por aquele portal dimensional para seguir para a parte do mundo espiritual menos denso. Nós ficamos presos, é um momento que o indivíduo fica preso ao próprio jogo de consciência. Esse mundo aqui, exterior, reflete o mundo interior de quem está vivenciando ali. Imagine, gente, uma comunidade de espíritos que desencarnam, vivenciando uma vingança, um ódio tremendo. Deve ser tremendamente horrível de se pensar, desgastante. Então é o que acontece. Esse indivíduo, como o próprio André Luiz vivenciou, ele estava, e o umbral é mais do que necessário. Para que você possa acessar regiões melhores, você precisa fazer um expurgo desses resíduos mentais que você cultivou em existência a vida inteira. Você está expurgando para que você possa ir para um lugar melhor. Isso aqui é um lugar abençoado, gente. Não é maldito não, como muitos pensam. É necessário para milhões de pessoas que saem desencarnando com ódio no coração. Como ir para uma cidade espiritual com aquele ódio totalmente desequilibrado? Ele precisa trabalhar. Então ele vai expurgar a prestações do que ele fez por atacado na existência inteira. Isso é mais do que necessário. Mas não se preocupem. Olhando para todos aqui, acredito que nenhum de vocês irá para esse local denso. Porque se nós vamos para qual?
para o mundo espiritual médio. Não vamos para o superior ainda. O médio, como é que seria? É para as pessoas mais ou menos complicadas, mais ou menos boas. A maioria somos nós. Então nós não vamos para esse lugar feio, nós vamos para o mundo espiritual médio. E lá tem as cidades, tem os hospitais que nos acolhem. Então é isso, gente. E o mundo espiritual superior? Nós não vamos ter acesso ainda. Teremos um dia. Mas quem construiu o mundo espiritual superior? Foram espíritos iluminados. Da mesma forma, quem construiu esse mundo temporário foram os espíritos em sofrimento. Então o umbral é uma construção temporária. Na medida em que nós vamos nos melhorando, vai deixando de existir homens desequilibrados. Em consequência, a região espiritual, mental, também deixará de existir. Então não precisamos ter medo sobre isso. Uma pessoa de certa idade avançada e vê o seu balanço um pouco a desejar, o que ela deve fazer? Ele está dizendo ao amigo internauta, uma pessoa já a uma certa idade, já comprometido, não é isso? O que ele pode fazer para recuperar o tempo perdido? Gente, um amor cobre uma multidão de pecados. Querendo dizer o seguinte, você pode começar aqui, amenizar a sua ida. Se a sua consciência te cobra, e nós sabemos disso, sabe, gente? Nós não nos enganamos. Vamos fazer o nosso inventário moral, nós sabemos se nós estamos indo certinho ou se estamos pisando na bola. Essa é a verdade. E é possível ainda aproveitar o tempo que for possível para aquele que ainda se sente endividado. Busque saber de que forma foi. Quem sabe possa pedir perdão, possa amenizar a sua própria consciência, trabalhando os minutos, os dias ou os anos que ainda lhe são reservados. Ainda é tempo, sempre há tempo, a justiça divina. Sempre é necessário nós fazermos isso. Não vamos deixar por último minuto, você que é jovem, você que está em média idade, vamos fazer isso, aproveitar esse instante e nos refazermos para que tenhamos uma desencarnação compatível com aquilo que nós construímos em vida, tal morte, tal vida. Aí ele fala, hoje sei que naqueles momentos angustiosos, momentos de morte, angustiosos momentos da morte, muitos seres se conservaram ao meu lado amparando-me, porém não os distinguia. Precisava adquirir uma espiritualidade suficiente para estar em condições de perceber os espíritos guias. Os chamados samaritanos, ou o nome que queira dar, de espíritos trabalhadores, ficam nessas regiões de sofrimento, que é uma região mental, ficam ali ao redor, buscando chamar a atenção, como aconteceu com André Luiz. 8 anos e meio ele ficou nas regiões umbralinas da própria consciência, não é isso? Lembrando disso. E que a mãe quase todos os dias estava do seu lado, chamando-o. Eu estou aqui, André. Ele não percebia, porque ele estava preso num circuito fechado de depuração necessária, expurgo necessário daquilo que tinha construído de negativo na sua existência. Mas no momento em que estava preparado, abriu os olhos, fez uma oração, ele enxergou os samaritanos e foi levado, como conta a história do livro Nosso Lar. Não é isso? Então, amigos, a misericórdia está em todo momento, em todo lugar, aqui nesse momento presente em nós. Os filhos que continuam retornando para as casas, eles estariam num tipo de umbral ou no estado médio? Umbral é um jogo de consciência, não é um local geográfico. Se alguém voltou ao desencarnar para dentro da sua casa em angústia, em sofrimento, ele está no umbral de sofrimento, ele está no mundo espiritual denso, não é equilibrado, ele está perdido, desorientado. Então essa é a razão por que uma reunião como essa, para aquele que se dispõe a vir 9 horas num domingo, não é fácil, né? Ele está fazendo um trabalho de purificação e limpeza na sua casa. Convide aqueles que você percebe que não percebe mentalmente, me acompanhe, e normalmente eles vêm até aqui nos acompanhando, um parente, um amigo desorientado, e ali eles são acolhidos e abordados por trabalhadores, são esclarecidos e encaminhados. É ou não é uma desobsessão? Claro que é. É um trabalho desobsessivo. Alguém fez? A
Não, alguns não sabem que desencarnaram no umbral. Alguns não sabem. A maioria que está no umbral, a maioria está imaginando que está tendo um pesadelo pavoroso e que vai acordar daquilo. Ele não aceita. Ele tenta se enganar na situação. É um encapsulamento psicológico que ele cria para não sofrer tanto. Muitos que estão ali se imaginam ainda dono das suas propriedades, dono do seu dinheiro. É isso que gera o sofrimento. O não desprendimento dessa última existência. O não desapego. Isso é que gera o sofrimento. Isso é que é sofrimento de umbral. Que é um jogo mental. Não é um local definido. Não é isso, amigos? Agora, vamos falar do lado melhor, finalizando. A gente tem que falamos de coisas tristes, que são muito próximas de nós. Não é para assustar ninguém, é a realidade que os livros, a literatura e nas reuniões mediúnicas, e no dia a dia que nós presenciamos, isso para nós é muito instrutivo. Nós nos espelharmos nesse sofrimento para não fazermos igual. Porque o que nos espera, nós já sabemos. Agora, acordei num quarto de hospital, arejado e reconfortante. É isso que acontece. Quando você está para desencarnar, você que é uma criatura ética, que acertou mais do que errou, a primeira coisa que você vê de imediato na desencarnação é o seu quarto, sua cama, e logo depois, você não precisa ir para esse astral denso, porque você não merece, você passa por esse chamado umbral pesado, por aquele portal, e já vai normalmente para um hospital espiritual, e desse hospital você é encaminhado para uma colônia. É mais ou menos essa sequência. Então essa criatura aqui, olha, que é o caso, esperamos de todos vocês que estejam aqui. Acordei num quarto de hospital arejado e reconfortante. Está recuperando aquele sono, daquela agitação, perturbação, que é mais ou menos longa da morte, da desencarnação, não é isso? E nos encontrando num local bom, arejado, vamos encontrar amigos, pessoas, um local adequado e natural para os nossos merecimentos. Acho-me aqui ativamente trabalhando, ocupada, trabalhando e estudando. Aprendi a ser útil, posso continuar o serviço que se afiniza com as minhas tendências e esperanças. Sinto-me feliz. Pois é, gente, para o homem justo, para aquele que acertou mais do que errou, a morte é alegria, é esperança, é renovação, é libertação, gente. Nós estamos voltando para casa. É tudo o contrário do que nós possamos imaginar. Liberdade. E aqui ele diz, só que a má notícia para aqueles que esperam que vão descansar eternamente, é que nós vamos continuar trabalhando e devemos. A palavra de ordem numa cidade igual ao nosso lar é trabalho. Sobrenome é hora extra. Deve ser isso. Então, amigos, a gente tem que ver de uma forma assim natural, expulsando o medo. É isso a nossa tentativa, é isso que os espíritos falam. Nós tirarmos, desconstruirmos o pavor natural que a morte representa para nós. Vamos pensar então o contrário. Morte é libertação, a cada um segundo suas horas. Tudo vem a nosso benefício, de conformidade com o que você faz. Aí ele pergunta, por que alguns espíritas têm medo da morte? E o espírito respondeu, talvez não lhe pese a consciência, hein? Talvez ele não esteja com os macaquinhos no sótão ali, com coisas que ele está fazendo indevidamente, que a sua consciência já está começando a cobrar, e que do outro lado seria ótimo, se nós tivéssemos um juiz, um promotor para nos julgar, seria ótimo, mas não tem. É a nossa própria consciência, autoconsciência, autojulgamento, que é implacável. Ali nós não nos enganamos, não tem como se enganar a sua consciência. Então essa é a questão, amigos. As crises, a inconformação, não podia ter morrido, as crises de dor exageradas de meus familiares, retimo no meio terrestre, os espíritos reclamam, gente, quando desencarnam, que um parente, um amigo, fica revoltado, inconformado, rebelde, não aceita a morte. Por que ele se foi? Em verdade, quando de fundo, é o egoísmo de quem fica. Ele está vendo o sofrimento dele. Meu Deus, fiquei sem fulano. Às vezes ele nem liga para o indivíduo. Ele que se vire lá, mas eu estou sofrendo.
É o nosso velho egoísmo ainda. E isso repercute lá. Repercute. Muitos que chegam. Recentemente, numa reunião mediúnica, alguns anos atrás, o espírito de um jovem de 17 anos veio pedir para que dessemos um recado para o pai e para a mãe, que eles parassem de cultuar o filho, porque eles retinham-no. Ele tinha morrido com linfoma torácico. Até o quarto que ele tinha, o chinelo, os brinquedos, as roupas, tudo no mesmo lugar. O quarto estava com um culto, um altar para o culto atormentado da saudade. Vejam vocês, isso repercutia nele, ele sofria vendo os pais presos àquela situação de dor, quando ele já estava liberto. A cada pensamento ele sentia do outro lado, ele veio pedir, pelo amor de Deus, fale para o meu pai, para a minha mãe, para deixar que eu siga em frente, que eu estou bem. Olha como é difícil a situação. Quanta situação. Maria Laura está fazendo uma pergunta. Como fica o suicida? É isso que nós falamos, o suicida. Ela perguntou como fica o suicida. Numa situação difícil. É claro que cada caso tem seu peso e sua medida. Cada caso tem agravantes e atenuantes em relação ao suicida. Nada é definitivo no comportamento humano, né, amigos? Porque nós temos o livre escolha, livre arbítrio. Mas, no geral, para aquele que acredita que suicidando-se vai se libertar das suas dores morais e físicas e materiais, ele tem uma decepção tremenda. A palavra de ordem dele é decepção tremenda. Que ele vai perceber que ele está agravando pela fuga moral que ele teve, tirando algo que não lhe compete fazer, que foi dado, que é a vida por Deus. Ele se encontra numa situação difícil do outro lado, em que ele vai perceber que seria melhor que ele tivesse ficado na situação do que deserdado da vida. Porque o que o espera, a dor consciencial, é muito pior, é mais grave. Mas não vai para o inferno definitivamente. Como acreditavam as religiões antigas, os suicidas, nas religiões antigas, nas cidades, nas comunidades, eles não eram sepultados, eles eram jogados nas lixeiras, na chamada geena, porque eles acreditavam que aquele não tinha salvação, iria para o inferno eterno. Isso não é verdade, amigos. A criatura que falhou hoje, fracassou na sua jornada por fraqueza, por perturbação, às vezes até por um processo obsessivo, há os atenuantes e agravantes que ele fará, mas ele terá novas oportunidades para se refazer numa nova existência. Não é isso? A esperança existe. Por isso, concito os vivos que fiquem em nós, que percam alguns de seus parentes, a que a todo custo se mostrem fortes, abafando toda manifestação de mágoas e revolta, apresentando-se aspecto calmo nos funerais. Para ajudar o desencarnante, vamos pensar só em nós. Vamos ajudar o desencarnante. Não é comum, às vezes, num velório, as pessoas ficam ali o tempo todo esquecendo-se de uma situação difícil que está passando o desencarnante, contando piadas, levantando aspectos menos felizes do morto. Vamos ser misericordiosos no velório, lembrando das coisas boas, pedindo a Deus por ele, para que ele se encontre bem. Ele está perguntando se uma pessoa que suicida, a energia fica presente. Para aquele sensível, médium, o sensitivo, que se em determinado local onde ocorreu o triste caso de um suicida, ele normalmente pode estar presente ainda, vivenciando a situação suicida, e aquele que é sensitivo pode captar essas energias presentes de dor, de sofrimento. Pode-se, né? Finalizando, amigos, para todos esses casos em que eles foram comprometidos, prece, oração. Algumas correntes religiosas acreditam que morreu não resolve mais nada, não precisa fazer oração, mas isso não é verdade. Talvez seja o único lenitivo para muitos desses que estão desencarnando, nós orarmos com fervor, com carinho, lembrar deles que eles se sintam bem, com a própria consciência nesse novo momento, que vai ajudá-los nesse momento difícil. Olha como eles falam, a prece nos dá coragem, refresca nosso coração, nossa pobre alma em sofrimento. A prece é um bálsamo inefável, a caridade aos infelizes do mundo, dos quais sou um. Vamos lembrar então de todos os sofredores que desencarnam,
com a nossa prece, o nosso carinho. E agora, finalizando, olha o lado bom da história. Para aquele que foi justo, fez as coisas certinhas, vai ter uma comitiva esperando, gente, de boas-vindas. Olha que maravilha, já imaginaram? Minha mãe veio me receber ao entrar no mundo dos espíritos. Revi parentes, amigos, conhecidos, vieram todos me receber nas portas da existência verdadeira, rostos queridos que supunha perdidos para sempre. Os reencontros se darão no tempo e no espaço. E olhe, aqui, amigos, não poderia ser assim, é o que eu desejo a todos vocês. Olha que maravilha, né, maestro? Olha assim, uma comitiva dessa, gente, olha. Isso eu estendo a todos vocês, né, Carlão? Não é isso? Aqui é bom, Marli, acredite, viu? Pode acreditar, viu? Né, Carlão? Né, Rosana? É bom te ver, né, Rosana? Não é? Rogério, sorria, Rogério. É para sorrir mesmo, que a vida é feliz. Essa é a visão que nós temos que ter, amigos. Não é? Por isso mesmo, amigo, a todos vocês, a vocês presentes, encarnados, desencarnados. Demorou, né, mas você é teimoso, né? Você é teimoso. Algumas comunidades, ao nascer uma criança, eles pranteiam, eles choram. Ainda existe. Então vamos viver, e quando a criatura morre, eles sorriem, fazem festas. Então vamos viver, como diz o provérbio oriental, viver de tal forma que ao morrermos, todos estejam chorando e só você sorrindo. Né? Olha assim, sorria, meu bem, sorria, porque o que nos espera. E a todos vocês, muito obrigado e uma boa morte para todos.